Professor Vitor Polilo na voz, tudo bem com vocês? Pega a visão, ó, mais uma aulinha aí do VPVest, né, que é a minha playlist aí de pré-vestibular, né, aqueles resuminhos de pré-vestibular. Então vamos que vamos, ó. Hoje a gente vai falar de triângulos, vamos falar de geometria, principalmente de triângulo. Mas antes, queria pedir por favor para você se inscrever no canal, que isso me ajuda muito, tá? Para você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo na tela e avisar que o clube de membros do canal Professor Vitor Polilo está aberto, tá bom? Então seja membro do canal, que isso me ajuda muito também, beleza? Então vamos que vamos, gente. VPVest aula 2 triângulos. Essa primeira aula, gente, é bem tranquilinha, é mais para a gente definir o que é triângulo e é isso, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro, vou desenhar um triângulo aqui só para a gente ter, tudo bem? Vou desenhar um triângulo qualquer aqui, certo? E aí eu vou chamar os lados do triângulo de A. Opa, peraí que deu ruim aqui. Não é esse, é esse aqui, ó. Isso. Vou chamar de A, B e C, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa. A primeira coisa que eu vou falar para você, gente, que é para um triângulo existir, a gente precisa da condição de existência. O que que é uma condição de existência? Condição de existência de triângulo, gente, é uma só existência. Porque assim, os lados do triângulo, eles não podem ser qualquer um, não. Não tem muitos que não podem ser também, tá? Mas não pode ser qualquer um. Por exemplo, antes de dar o exemplo, eu vou falar da condição de existência, tá? Condição de existência é a seguinte: um lado tem que ser sempre menor do que a soma dos outros dois. Isso tem que acontecer para todos os lados. Então, um lado tem que ser sempre menor do que a soma dos outros dois. Não pode ser nem igual, tem que ser menor. Se isso não acontecer, o triângulo não existe. Então, ó, por exemplo, só para vocês entenderem. O triângulo 3, 4 e 6, ele existe? Deixa eu perguntar, existe? Vamos ver, ó, vou fazer de verde. Será que ele existe? 3 é menor do que 6 mais 4? 3 é menor do que 10? Sim. 4 é menor do que 6 mais 3? 4 é menor do que 9? Sim. E 6 é menor do que 3 mais 4? 6 é menor do que 7? Sim. Se isso acontecer, o que aconteceu, né? Todas as relações deram certo, eu consigo desenhar um triângulo com lados 3, 4 e 6. Consigo, tá? Agora, outro exemplo aqui, só para vocês verem um caso que, por exemplo, não funciona. Ó. Exemplo, um triângulo aí, 3, 5 e 10. 3, 5 e 10 existe? Não. Por que que ele não existe? Peraí, deixa eu fazer a pergunta para ter aí, né? Existe? Não, tá? Então a resposta desse aqui é sim. E a resposta desse aqui vai ser não. Por quê? Porque 10 é menor do que 3 mais 5, ou seja, 10 é menor do que 8. Isso aqui não. Então tá errado. Ah, professor, mas os outros são. Não importa, tá bom? Professor, na prática, isso significa o quê? Significa, gente, que quando eu fizer, sei lá, um lado de 3, um lado de 5, vamos supor, né, que seja isso, o outro lado que tem 10, ele vai passar, certo? Ou dependendo do ângulo, ele não vai nem chegar, ele não vai fechar o triângulo, eu não consigo formar esse triângulo, tudo bem? E para vestibulares, né, já caiu questão disso no Enem, certo? Já caiu na FUVEST, vestibular militar aparece bastante. Então, condição de resistência é uma coisa que a gente às vezes não fala muito nos cursinhos aí, mas tem que ser falado, tudo bem? Beleza. Condição de resistência está feita. Vou baixar um pouquinho, tá? Aí o que eu queria falar para vocês também, um triângulo, né? Vamos fazer um resumo aqui. Então a gente já falou da condição de existência, né? Opa, peraí, deixa eu tirar as retas aqui. Já falamos da condição de existência. Vamos fazer um mini resumo de tudo que um triângulo tem que ter. Uma apresentação de um triângulo, ó. Vou fazer aqui do lado. Primeira coisa, ele tem que ter, obviamente, três lados.
Segunda coisa, ele tem que ter três ângulos. E esses três ângulos dele são menores do que 180. Ou seja, os lados são, na verdade, os lados são, o triângulo é um polígono convexo, certo? Beleza. Tem três lados, três ângulos, tem três vértices também, mas eu não vou falar muito disso. Passou um avião agora, então deve ter feito algum barulho, mas está tudo certo. Que mais ele tem? A soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Eu vou provar isso para vocês já já. E a soma dos ângulos externos dá 360. Também dá para provar, mas eu não vou provar, senão vai ficar muito grande, tá bom? Então vamos lá, ó, vamos provar isso daqui. Vamos provar isso daqui. Vou desenhar o triângulo aqui de novo, só que eu vou desenhar ele de um jeito um pouquinho diferente, tá? Deixa eu fazer de preto. Tal aqui, tal aqui. Eu vou desenhar esse triângulo, mas pode ser qualquer um. Eu desenhei ele diferente, gente, só para você ver aqui. Assim, ó. É esse triângulo aqui que a gente vai. Eu só prolonguei os lados só para vocês entenderem, tá bom? Eu tenho que provar que a soma dos ângulos internos é 180. Vou baixar um pouquinho só para sair de trás de mim, tá? Tenho que provar que a soma dos ângulos internos é 180, né? Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Vou chamar esse ângulo azul aqui, adivinha, de beta. E esse ângulo verde aqui, eu vou chamar de gama. Certo? Então, eu quero provar que alfa mais beta mais gama vai dar 180. É muito simples. Na aula passada, a gente falou de paralelas cortadas por uma transversal ou por duas transversais, tanto faz. Esse ângulo alfa aqui é o mesmo ângulo que esse aqui. Concorda? Então, esses dois ângulos são iguais, porque eles são correspondentes, certo? Eles estão, duas retas cortadas por uma transversal. Então, esse ângulo é alfa também. E pelo mesmo motivo, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é beta, esse ângulo aqui também é beta, certo? Esse ângulo aqui também é beta, porque ele é correspondente da outra transversal. Só que esse ângulo aqui, ó, é gama. Por que que esse ângulo é gama? Porque ele é oposto pelo vértice desse. E olha só que maravilha. Alfa mais beta mais gama vai dar meia volta. E quanto que vale meia volta que a gente viu na outra aula? 180 graus. Tudo bem? Então está demonstrado aí. Tudo bem? Está demonstrado que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180. Beleza? Maravilha, gente. Agora, para finalizar essa aulinha, tá bom? Que a gente ainda vai ter a parte 2, a parte 3, a parte 4 de triângulos, que tem muita coisa de triângulo para ver. Mas para finalizar essa aulinha, vamos para as classificações. Vou colocar aqui, vamos fazer de vermelho. Vamos para as classificações. Classificações. Classificações, gente, eu vou falar levando em consideração duas coisas, tá? Então, a primeira que eu vou fazer desse ladinho aqui é a classificação pelos ângulos. E a que eu vou fazer desse lado aqui é a classificação pelos lados, tá bom? Então, vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui. Vou descer um pouquinho, tá? Eu vou desenhar e aí depois eu vou explicando cada um, tá bom? Vou pegar aqui, fazer tudo de preto. Então, fazer pelos ângulos. Opa! Pelos ângulos primeiro. Isso é difícil desenhar com essas retas aqui. Espera aí. Espera, tudo certo. Aí. Primeira já foi. Essa aqui é mais fácil. Segundo já foi.
Peraí que passou um pouquinho. Aí. Terceiro já foi. Aí. Agora pelos lados. Aqui que vai ser difícil. Mais ou menos. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Passou um pouquinho mais sem problema. Aí, foi. Desculpa a demora aí para desenhar, tá, gente? Aqui eu preciso arranjar um outro programa. Deixa aí nos comentários algum programa bom para escrever aí, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Então, deixa eu só subir mais um pouquinho, só para a gente ter ângulos e lados, tá bom? Com relação aos ângulos, esse daqui é o triângulo que a gente chama. Deixa eu tirar só a reta. Pera aí. Esse aqui é o que a gente chama de acutângulo. O acutângulo, por que que é acutângulo, né, gente? Porque ele tem todos os ângulos, né? Todos os ângulos menores do que 90. Então, todos ângulos internos, né? Todos os ângulos são menores do que 90 graus, tá bom? Esse aqui é o triângulo, ó, que esse aqui é o triângulo que a gente conhece mais, que é o triângulo retângulo, que a gente vai falar só dele na próxima aula. Triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90. Um ângulo igual a 90 graus. E esse daqui é o obtusângulo. Vou chamar esse aqui de alfa. Então, esse aqui é o obtusângulo. Certo? O obtusângulo, ele tem o alfa maior do que 90 graus. Ele tem um ângulo só maior do que 90 graus. Beleza? Essa é a classificação de acordo com os ângulos, tá? A classificação de acordo com os lados. Quando todos os lados forem iguais, então se aqui for A, aqui for A e aqui for A, a gente chama de triângulo equilátero. Equilátero. Todos os lados são iguais e todos os ângulos também. Todos os ângulos têm 60 graus, porque se a soma é 180, né? Todos os ângulos vão ter 60 graus. Esse segundo é que esse lado é igual a esse. Então ele tem dois lados congruentes, né? De mesma medida. Que a gente fala informalmente que eles são iguais. São os lados isósceles, desculpa, os triângulos isósceles, né? Triângulo isósceles. Além desses dois lados, esses dois ângulos aqui também têm a mesma medida. É 60? Não, mas tem a mesma medida. Não assim, pode ser 60, né? Que aí seria o equilátero, mas não. Tudo bem? E esse daqui é o que a gente chama, vou escrever desse lado, de escaleno. O escaleno ele tem todos os lados diferentes e todos os ângulos diferentes também, tá bom? Então esse aqui é 1, esse aqui é 2 e esse aqui é 3. São todos os lados diferentes e todos os ângulos diferentes também. Beleza? Excelente. Aí a gente vai fazer, né, na próxima aula alguns exercícios desses daí, só para a gente constar mesmo. E a gente ainda vai ter algumas outras aulas de triângulo. A gente vai ter aula de área, a gente vai ter aula de teorema de Pitágoras, vai ter aula de lei dos senos, lei dos cossenos, vai ter aula de mediana, mediatriz, e vai ter aula de um monte de coisa ainda. Então, vai ter mais umas 3 aulas de triângulo aí que eu vou juntar algumas coisas para a gente falar. Então é isso, tá bom? Essa é só a primeira. Fechou? Tá apresentado. Triângulo, meus alunos, triângulos. Beleza? Então é isso, gente. Até semana que vem. Um grande beijo e
Tchau.